aqui nós temos uma imagem dessas relações peritoneais que mostra nos dois antímeros, né, os ovários, direito e esquerdo, as tubas uterinas, nos dois antímeros, vamos estudá-las daqui a pouco. O útero, plano mediano, também está sendo abordado aqui nessa imagem, tá? Agora observem que tais vísceras, elas estão presas lateralmente, né? Estão presas em suas bordas, pelo menos em uma de suas bordas, estão presas por pregas de um tecido conjuntivo, né, que se projeta da parede da cavidade em direção a essas vísceras e serve para ancorar, para prender essas vísceras à parede, né, ou prender as vísceras entre si também. Ao mesmo tempo em que essas pregas elas servem para a fixação dessas vísceras, elas também permitem certa mobilidade. Então você vai ver que a tuba uterina ela está presa, mas ao mesmo tempo ela tem mobilidade dentro da cavidade pélvica. Os ovários conseguem se movimentar, né? Tem uma limitação, mas ele consegue se movimentar dentro da pelve. A mesma coisa o útero. O útero ele consegue, né, ter movimentos anteriores, posteriores, né? Dependendo, por exemplo, do grau de plenitude da bexiga urinária. O útero ele é jogado para cima pela bexiga urinária durante o trabalho, durante a gestação, por exemplo. O útero ele vai pressionando a bexiga urinária, né, achatando a bexiga urinária no assoalho pélvico. Então essas vísceras elas têm mobilidade e isso é garantido por conta de um conjunto de pregas peritoneais, tecido que eu falei a vocês, que reveste não apenas esse compartimento da pelve, mas também toda a cavidade abdominal é revestida por esse conjunto, né, de tecido conjuntivo que está aí dentro da cavidade abdômeno-pélvica. Então, antes eu queria chamar a atenção de vocês para esse contexto, porque vai nos ajudar a associar as vísceras da cavidade pélvica, tá certo? Então, o professor Rutinaldo, eu acho que amanhã, ele vai, juntamente com vocês, trabalhar um pouco da embriologia, né, do sistema genital. E em um momento, talvez em algum momento da aula, ele deva abordar a origem, né, dessas pregas peritoneais que estão aí. Para nós da anatomia, que trabalhamos propriamente a anatomia macroscópica, seria fundamental que vocês, antes de ter essa aula de genital feminino, já tivessem passado pela aula de digestório, né? Porque aí lá no digestório é que a gente deixa para estudar o peritônio. Como a gente vai ter ainda a aula de digestório um pouco mais à frente, aí eu vou adiantar um pouquinho só os conceitos que eu preciso aqui para a aula de feminino, de genital feminino, e quando eu chegar lá na parte de digestório, aí sim eu vou me aprofundar um pouco mais no peritônio, tá certo? Então, imagine o seguinte, imagine que você tem um balão, uma bola, uma bexiga, está aqui cheia. Eu deixaria ela meio cheia, certo? E meio vazia ao mesmo tempo, de forma que ela ficasse flexível, assim, você conseguisse apertar, né, essa bexiga. Aí você coloca, lembra daquela relação, não sei se vocês já viram, daquela da pleura, né, com as vísceras, com o pulmão. Aí de repente você bota a sua mão assim na bexiga urinária, na pleura, nessa bexiga que está aí você vai apertando ela aqui e de repente a sua mão vai ficando envolvida pelas paredes da bexiga. De repente vai envolvendo assim. Tá certo? Imagina essa relação, tem aí isso em mente, que eu vou chamar a atenção de vocês agora para uma coisa que acontece que é parecida com isso. Pense agora no embrião. Pense no mesoderma embrionário, né? Aquele folheto que está lá, de onde vai se originar diversas vísceras. Essas vísceras, aqui eu tenho um exemplo de uma delas, aqui eu tenho um exemplo de outra. Aqui são vísceras, olha, que normalmente são alças intestinais, certo? Estão aqui preservadas. Aqui você tem o estômago, por exemplo, uma víscera, são vísceras. Imagine vísceras, não dê nome agora a elas não.
Aí aqui é a parede do corpo. Uma origem do mesoderma. De repente essas vísceras começam a empurrar a parede para dentro da cavidade celomática. Porque você tem um envolvimento, tem uma cavidade no embrião chamada celoma. Aí essas vísceras vão crescendo e vão empurrando a parede e empurrando para o interior de onde? Para o interior da cavidade do corpo, para o interior da cavidade celomática. À medida em que ela cresce, à medida em que ela se desenvolve, vai empurrando para o interior da cavidade, ela vai empurrando da parede para o interior da cavidade. Vejam, é como o balão, que você está com a mão empurrando o balão. Aí o tecido de revestimento da parede começa a ser empurrado com a víscera para dentro da cavidade. E aí ele vai acompanhando. A víscera vai entrando na cavidade, é como se fosse a parede do balão que está sendo empurrada, e aí de repente a parede do balão foi tão empurrada que envolveu completamente a sua mão, que envolveu completamente a víscera. Então vejam aqui essa alça do intestino, ela estava aqui, mas ela cresceu de tal forma que ela foi empurrando a parede de maneira que se tornou completamente envolvida pelo tecido de revestimento da parede. Tá certo? Então é mais ou menos essa relação da mão empurrando a parede do balão, que depois, se você empurrar muito, a sua mão vai ficar completamente coberta. Então tem víscera, olha, que ficou integralmente presa ao balão. Professor, esse balão que você está falando aí é um tecido conjuntivo que revestia a parede? Exatamente. Exatamente. E como é o nome desse tecido de revestimento da parede da cavidade abdominal, professor? Peritônio. O comportamento é o mesmo da pleura em relação aos pulmões. Muito semelhante. Aqui tem diferença porque o peritônio ele se dobra muito mais do que a pleura e gera uma maior complexidade em relação às pleuras. A pleura é mais simples de entender do que o peritônio, que as vísceras abdominais são muitas e que se dobram muitas vezes entre si, gerando a formação de recessos, de compartimentos, de cavidades dentro do abdômen, E por isso é importante a atenção de vocês agora. Vejam, nesse caso, eu tenho uma víscera cuja prega peritoneal, prendeu a víscera à parede. Olha aqui. Essa víscera, ela está presa à parede. Toda vez que você encontrar uma prega peritoneal que liga uma víscera à parede, você dá o nome de meso. Meso. Essa aqui é o colo transverso, Esse é o colo transverso. Então o nome dessa prega peritoneal que está aqui é chamado de mesocolo transverso. Mesocolo transverso. Olha aqui o intestino delgado, as alças do jejuno, as alças do íleo estão aqui representadas. Vejam que essas alças estão presas à parede, olha aqui. Tá vendo? Estão todas presas à parede. Como é o nome, professor, dessa prega peritoneal que prende o intestino à parede? Que está prendendo o intestino à parede? Mesentério. Esse é o mesentério. Então, tudo que for víscera dentro do abdômen, tá certo? Tudo que for víscera dentro do abdômen tem relação com o peritônio. Algumas vísceras foram totalmente envolvidas pelo peritônio, mas estão presas à parede. Estão presas através de quem? Através de meso. Mesentério é um exemplo, o mesocolo transverso é outro. Olha aqui numa vista frontal, olha aqui o colo transverso, olha o colo transverso. Veja que o colo transverso ele está preso à parede. Olha aqui o mesocolo transverso. Olha aqui o mesocolo transverso. Olha aqui o jejuno. Aí eu seccionei, passei a tesoura aqui, Passei a tesoura no jejuno, Olha o íleo. Passei a tesoura no íleo, Professor, e quando eu faço isso, eu consigo arrancar
todas as alças intestinais de dentro do abdômen? Não. Por que não consigo? Porque o resto das alças estão presas a quem? Ao mesentério. Então eu vou precisar fazer o que para tirar os intestinos daí? Passar a tesoura aqui, ó, no mesentério, retirando e seccionando o mesentério para poder liberar daí todas as alças intestinais que estavam presas à parede por uma prega peritoneal. Tá claro? Então, eu queria chamar a atenção de você. Aí tem uma víscera que vamos dar um exemplo. Olha, uma víscera como essa aqui, colo transverso, uma víscera como o estômago, foi totalmente envolvida pelo peritônio, ó. Ó o peritônio aqui envolvendo a víscera, ó. Essa víscera, ela é uma víscera intraperitoneal. Eu diria peritonizada. Porque o peritônio envolveu toda a víscera. Agora, tem víscera, vamos pegar esse exemplo aqui dessa víscera aqui, o rim, ó, olha o rim. Olha o que aconteceu, o rim, aqui está o peritônio, aqui está o rim. Aí o rim não empurra o peritônio de forma que o peritônio se desloque muito. Então o rim ele não é abraçado pelo peritônio por completo. O peritônio passa apenas na face anterior do rim, olha aqui, ó. Por isso que nós dizemos que órgãos como esse são retroperitoneais, porque são envolvidos pelo peritônio apenas parcialmente. O rim é retroperitoneal. O pâncreas é retroperitoneal, porque não é abraçado totalmente pelo peritônio. Ok? Então, essas relações eu queria chamar a atenção de vocês antes de passarmos agora para o estudo do peritônio em relação às vísceras da pelve. Olha aqui, olha o peritônio, ó, descendo pela pelve verdadeira, ó. Olha lá, ele descendo pela face anterior do reto. Face anterior do reto. Então, o reto, já estou dizendo a você que o reto é retroperitoneal. Não passa, o peritônio não passa na face posterior do reto, ele passa na face anterior do reto, ó. Em seguida, a meio caminho, né, antes de chegar na pelve verdadeira, aí o peritônio, ó, encurva-se para cima e começa então a tapetar a face posterior do útero. Olha aqui. Cobrir a face posterior do útero. Olha aqui. Depois o fundo do útero, ó. Em seguida, ele caminha pela face anterior do útero, olha aqui. Finalmente, ele sofre uma nova flexura e continua o seu trajeto atapetando a face superior da bexiga urinária, ó. E em seguida, caminhando agora pela parede anterior do abdômen, revestindo a parede do abdômen. Então esse peritônio que eu estou chamando a atenção de vocês é o peritônio parietal, é aquele peritônio que reveste a parede da cavidade, tá certo? E essa parede da cavidade é totalmente revestida pelo peritônio parietal. Agora, aquela parte do peritônio que se reflete sobre as vísceras recebe a denominação de peritônio visceral. Visceral. Então o por exemplo, mesocolo transverso, o mesentério, né? São pregas peritoneais denominadas de peritônio visceral. E aquela que reveste a parede é denominada de peritônio parietal. Então olha aqui para a figura, peritônio parietal, vem revestindo a parede anterior do reto, depois encurva-se para cima, pega um pouco do fórnix da vagina, em seguida cobre o útero, né? Caminha anteriormente para revestir a bexiga urinária e depois continuar-se na parede anterior do abdômen para revestir também a parede anterior do abdômen. Agora atentem comigo aqui, por favor. Quando o peritônio parietal revestiu o reto e depois
caminhou para a face posterior do útero, ele formou uma escavação, um recesso, denominado de escavação reto-uterina. Tá aqui, ó. Tá certo? Então, existe um espaço na pelve feminina entre o útero e o reto deixado pelo peritônio parietal. Essa é a escavação reto-uterina. Mesma coisa você vai observar anteriormente, ó. Existe um espaço entre a bexiga urinária e o útero. Essa escavação também é deixada pelo peritônio parietal e recebe o nome de escavação vesículo-uterina. É a escavação que existe entre a bexiga urinária e o útero. Isso aqui tem uma importância clínica e uma relevância clínica fundamental. Secreções que são produzidas, né, no interior do abdômen, no interior da própria pelve, podem migrar, dependendo da posição do paciente no leito. Essas secreções elas podem migrar pelas cavidades, pelos compartimentos, pelos recessos das cavidades, da cavidade peritoneal, e pode se aglomerar, se acumular em um desses recessos, né? Então imagine só, na aula que a gente estiver vendo digestório, eu vou também dar essa aula de digestório para vocês, eu vou voltar à descrição do peritônio mais aprofundadamente, e aí eu vou mostrar a vocês alguns recessos, e aí vocês vão ver que de vez em quando alguma secreção pode se acumular no recesso ou na escavação reto-uterina. E é possível drenar essa secreção através de um procedimento chamado de cudocentese. Né? Você pode perfeitamente, olha, inserir aqui uma agulha acoplada a uma seringa e drenar secreções que possam se acumular no recesso, ó, que nós denominamos de reto uterino. Através do canal vaginal, ó, você vai lá no recesso posterior da vagina, insere a sua agulha aqui e drena a secreção que está presente dentro do recesso reto-uterino. Esse procedimento é chamado de cudocentese, que é muito indicado, né, para quando você identifica algum tipo de secreção dentro da cavidade peritoneal, né, e esse é um procedimento até simples de ser realizado, e mais fácil de fazer, porque não envolve a abertura, né, de cavidade, nem maior complicação para o paciente. Ok? Então, deixa eu começar assim. Agora sim, deixa eu começar o que nos interessa, né, para a nossa aula aqui de sexta-feira, principalmente os órgãos agora da cavidade. Então, olhe bem, tem um ligamento, ó, preste atenção, aí que vale a nossa relação da figura anterior com os ligamentos que eu falei para vocês. Preste atenção. De repente, durante a formação do embrião, durante a formação do útero, o útero começou a migrar do mesoderma para cima da cavidade do celoma. Aí o que aconteceu com ele? O peritônio começou então a se projetar para cima e cobriu o útero. Certo? A mesma coisa com as tubas uterinas, que começaram também a empurrar o peritônio para cima, assim, ó. E aí o peritônio que estava em cima começou então a abraçá-los de cima para baixo. Deixa eu dar aqui uma relação para vocês. Imagina aí o Cristo Redentor, certo? Dos braços abertos lá. Aí você vem e coloca um lençol em cima do Cristo Redentor. Lá com os braços abertos, ó, aí o lençol de um lado e de outro, se for muito grande, não é? Ele vai começar a cobrir, cobre os braços do Cristo e de repente ele desce por baixo dos braços do Cristo. Como se fosse a manga larga de uma camisa enorme, ó. Ah, professor, então quer dizer que esse ligamento que você está mostrando aqui pra gente, que está envolvendo aqui, como se fosse as mangas lá do Cristo Redentor, que desceu, ó. Isso aqui é um ligamento peritoneal que está prendendo o útero às paredes laterais da pelve. Como é o nome desse ligamento, professor, que prende o útero à parede lateral da pelve? Ligamento largo do útero. Esse ligamento largo do útero fixa o útero à parede lateral da pelve e ao mesmo tempo permite que o útero consiga fazer esses movimentos, ó,
anteroposteriores necessários, né, durante a movimentação, por exemplo, durante a gestação, durante o enchimento, o esvaziamento da bexiga urinária. Agora, tem uma parte do ligamento largo que se fixa ao ovário, ó, que está fixado ao ovário anteriormente, na borda posterior aqui do ovário, você vai encontrar aqui, ó, uma parte do ligamento largo que serve para fixação ao ovário. Isso é denominado de mesovário. Lembrem, meso, prega peritoneal que liga uma víscera à parede. Então o ovário também está preso à parede por um meso. Olha aqui a tuba uterina, ó, também presa na sua margem inferior. Mesosalpinge. Salpinge, né, vem do latim, vem de tubas. E aí mesosalpinge é uma prega peritoneal que serve para a conexão da tuba uterina à parede. Mas tanto o mesovário quanto o mesosalpinge, os dois fazem parte do ligamento largo do útero. Esses mesos estão ligando tubas, ovário e útero à parede da cavidade pélvica. Serve para a fixação dessas vísceras à parede e, ao mesmo tempo, conferir a elas mobilidade durante o seu funcionamento. Tá? Só para finalizar aqui a questão dos ligamentos. Ó, surgem outros. Atenção, vamos identificar na sexta-feira, na nossa prática. Olha o ovário aqui. De um lado e de outro. Percebam que o ovário ele está preso ao útero, ó. Vendo aí? O ovário está fixado à parede lateral do útero, ó. Esse é chamado de ligamento próprio do ovário. Ligamento próprio do ovário. Vejam que na outra extremidade, olha aqui o ovário, ó, tem uma extremidade medial, tem uma extremidade lateral. Notem que o ovário também está fixado por um ligamento na sua parede, na sua extremidade mais lateral. Como é o nome desse ligamento, professor? Ligamento suspensor do ovário. Aí, para facilitar, pense na relação quando você vai lá por exemplo, lá no Pão de Açúcar, né? No Rio de Janeiro. Aí tem aquele bondinho. O bondinho seria o ovário. E as duas extremidades dos cabos seriam esses ligamentos. Um deles, ó, é o ligamento próprio do ovário, que é medial, enquanto que o outro, que se projeta lateralmente para a parede do ovário, é o ligamento suspensor. E o ovário fica pendurado por esses dois cabos, mas apresenta mobilidade, ó, para cima e para baixo, né? Permite ao ovário movimentos superinferiores durante, por exemplo, a ovulação e a relação que os ovários mantêm com a tuba uterina, para que o óvulo ou o ovócito secundário possa ser capturado pela tuba uterina. Então é importante que o ovário tenha mobilidade durante esse processo de ovulação. Certo? Eu queria agora interromper aqui um pouquinho só para perguntar a vocês. Alguma dúvida? Perguntas? Pode ligar o áudio. Nenhuma? Posso continuar? Bota aí no chat aí para mim. Beleza. Professor, só uma coisa, não sei se o senhor sabe, mas a gente não tá vendo seu mouse, viu? Quando você tá compartilhando a tela. Não, então deixa eu ver aqui não. se... Mas tá dando para entender a aula, tá tranquilo. Eu vou ver se eu consigo colocar o laserzinho lá, certo? Ver se eu acho aqui. Não é esse que tem do lado do CC, não, professor? Será, tem hein? Esse aqui?
É, do lado. Esse? Entre essa, é. Ah, é mesmo. Olha aí. Valeu. Agora tá dando para ver? Tá ótimo. Perfeito. Então vamos continuar aqui, certo? Aqui uma vista superior, olha da pelve, né? Olha lá o útero, olha o peritônio parietal como ele vem revestindo, ó. Aí você tem aqui a bexiga urinária revestida pelo peritônio parietal, né? Olha o ligamento do mesovário, mesosalpinge, olha o ligamento largo do útero aqui, ó. Representar. Olha a escavação reto-uterina. Se eu afastar esse útero, né, pegar ele é móvel, eu posso deslocar o útero no sentido posterior e colocar minha mão aqui nesse espaço todinho, que é a escavação vesico-uterina. Essa é uma vista superior da pelve. Isso aqui, com certeza, na aula de sexta-feira, nós teremos condições de abordar na pelve com vocês, certo? Então vejam, aqui nós vamos começar agora a falar um pouco dos ovários, né? Cada ovário ele tem uma margem, presta atenção aqui, uma margem que é denominada de margem fixa, né? Essa margem fixa do ovário é a que se prende ao mesovário, então é a margem anterior do ovário. A margem livre do ovário é posterior, certo? Aqui a margem posterior é a margem livre. Tem duas margens. Ele tem uma face, que é denominada de face superior, e uma face inferior, que eu tenho que levantar um pouquinho aqui para poder visualizar essa face inferior. E ele tem duas extremidades. Uma extremidade medial e uma extremidade lateral do ovário. Essas duas extremidades estão presas aos ligamentos, né, que eu já descrevi para vocês. O ligamento próprio do ovário e o ligamento suspensor do ovário. A cada ciclo menstrual, o ovário ele libera um ovócito secundário, né? Ao final do processo, nós temos aí uma cicatrização, a formação do corpo lúteo na superfície do ovário. Você pega o ovário, por exemplo, de um recém-nascido, né? De um fetinho que está ali no tanque para observar na anatomia, ou de, que a gente não tem aqui, eu acho, no laboratório, né? Um cadáver jovem do sexo feminino, para mostrar isso para vocês. Mas a superfície do ovário no jovem, ela é bem lisinha. Quando você pega um ovário, aí sim, de sexta-feira a gente vai ver, cheio de rugas, né? De muitas imperfeições na superfície, é um sinal de um ovário que já teve muitas ovulações, formação de muitos corpos lúteos aí, e aí você tem uma irregularidade muito rugosa na superfície do ovário, né, no indivíduo mais adulto, né, ou no idoso. Então você vai perceber isso na aula de sexta-feira, quando a gente for mostrar na peça para vocês. Essa é a anatomia geral do ovário, né, a anatomia macroscópica. Não tem muito que a gente descrever para vocês aqui em relação à anatomia do ovário. Aí percebam que cada um desses ovários ele é vascularizado, né? Ele tem uma irrigação a partir das chamadas artérias ovarianas. Essas artérias ovarianas, elas são ramos, deixa eu ver se tem aqui, são ramos, né, da artéria ilíaca interna. Veja, ó, então esse ramo aqui é da ilíaca interna, ela vem através do meso-ovário, penetra no mesovário e aí vai dando os ramos dentro do ovário, né? Tá aqui. Aqui as artérias ovarianas. As veias ováricas, né, elas drenam. Se for pegar o ovário do lado direito, essas veias ováricas elas drenam para a veia ilíaca interna. Mas se você pegar as veias ováricas do antímero esquerdo, aí vocês vão ver que ela vai drenar para a veia renal lá do lado direito, tá? Do lado esquerdo, aliás, certo? Então tem uma diferençazinha aí, mas na hora que a gente for falar um pouco mais na prática sobre esses elementos, a gente vai aprofundar um pouquinho, principalmente no sexo masculino, né? Tem uma repercussão aí importante em relação a essa drenagem lá nos testículos, né? Aqui nos ovários não é tão problemático, né? Não tem grandes repercussões clínicas em relação a essa vascularização
do ovário. Então, basta saber, né, que nós temos aqui a artéria ovárica, que passa aqui pelo mesovário e vai deixando seus ramos no ovário, enquanto que as veias ováricas ou veias ovarianas, elas drenam para a veia ilíaca interna, se você estiver falando do ovário direito, mas se você estiver falando do ovário esquerdo, essas veias ováricas, elas drenam para a veia renal do lado esquerdo. Tem uma diferença aí importante na anatomia desses vasos. Muito bem. Vamos às tubas uterinas. Passando aqui para as tubas uterinas para vocês observarem comigo. Cada tuba é constituída por 4 porções. No sentido lateromedial, nós encontramos a primeira porção toda recoberta por franjas, por fímbrias, né, denominada, essa região no conjunto é chamada de infundíbulo da tuba uterina. E essas fímbrias, elas servem para vasculhar a superfície do ovário, procurando todo mês um ovócito secundário, né, para capturar esse ovócito secundário e deixá-lo aqui, esperando a chegada de um espermatozoide. Professor, como é o nome dessa segunda parte? Essa parte mais dilatada da tuba uterina, onde o ovócito secundário vai ficar esperando a chegada do espermatozoide. Como é o nome dela? Ampola da tuba uterina. É a parte mais dilatada da tuba. Depois, né, caso tenha ocorrido fecundação, você vai ter nos primeiros momentos a formação, quando o espermatozoide toca a superfície do ovócito secundário, aí você transforma em óvulo, mas logo em seguida ocorre o processo, né, de fusão para que você tenha a formação aí de um embrião. E aí esse elemento vai começar a migrar pelo interior da tuba uterina e vai chegar numa parte mais estreita da tuba. Essa parte mais estreitada da tuba uterina tem o nome de istmo da tuba, que vem de estreitamento do latim. Por fim, a tuba uterina, penetra no interior do útero. E essa parte da tuba que está presente dentro do útero é denominada de porção intramural da tuba uterina. A parte intramural da tuba percorre o útero, né, dentro da parede do miométrio, para aí sim esse zigoto chegar ao interior aqui do útero e poder sofrer o seu processo de implantação, né, para iniciar aí o processo de gestação. Mas a tuba uterina, notem que é um espaço aberto que comunica o meio externo, porque aqui já está o canal vaginal e o canal vaginal tem abertura para o meio externo, comunica o meio externo com o interior da cavidade abdominal. É uma via propícia, né, para entrada de alguns elementos que possam aí causar infecção no interior da cavidade pélvica, no interior do peritônio, que reveste a cavidade pélvica. É importante notar essa relação, essa diferença da pelve feminina em relação à masculina, que a pelve masculina é um compartimento fechado, sem comunicação. Mas a cavidade pélvica feminina tem esse espaço, essa abertura para passagem de alguns elementos que possam aí, né, causar algum tipo de infecção na cavidade pélvica. Agora, deixa eu dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui. Imaginem uma criança que, por uma questão de conformação genética, nasceu com um ímen imperfurado. Professor, um ímen imperfurado existe? Existe. Lá na abertura do canal vaginal existe um ímen, uma prega conjuntiva que está lá, que normalmente ela tem uma abertura, um ânulo. E aquele ânulo existe porque no momento da primeira menstruação, o fluxo menstrual ele precisa sair pelo canal vaginal e atingir o meio externo. Mas tem ímen que é imperfurado, e se o pediatra não identificar essa situação, pode ser que o fluxo menstrual, olha aqui, certamente irá caminhar pelas tubas uterinas e extravasar pelo interior da cavidade pélvica, provocando infecção
e se não for tratada, a morte do indivíduo. Tá certo? Tem outra situação, professor, de complicação aí envolvendo a tuba uterina. Às vezes, a fecundação normalmente acontece aqui na ampola, mas aí esse zigoto ele não migra para o interior da cavidade uterina. E quando ele não migra, ele começa a se desenvolver aqui na tuba, a chamada gravidez ectópica intratubária. Lá por volta do 3º mês de gestação, essa tuba uterina não suporta mais o tamanho e desenvolvimento desse embrião e depois feto, e aí ela rompe. Né? E aí a ruptura da tuba uterina provoca sangramento grave, hemorragia dentro da cavidade pélvica, e aí o quadro ele é extremamente complicado, né, de ser tratado. Então tem que ser verificado através de ultrassom imediatamente, né, se o embriãozinho ele está implantadinho lá, se está tudo ok, para evitar a formação de uma gravidez ectópica, né, intratubária. Tá certo? Então esse é um quadro que merece também o nosso reparo. Então, tuba uterina, na aula prática de sexta-feira, nós vamos identificar com certeza o infundíbulo, a ampola, vamos identificar o istmo da tuba e eu vou tentar ver uma peça que tenha, né, uma secção de útero para mostrar aqui a porção intramural da tuba uterina. Muito bem. Em relação ao útero, vamos observar aqui uma secção como essa, secção frontal do útero. Vejam o que é cavidade uterina, propriamente dita. Observem o que é o canal cervical, né? O segmento aqui de canal cervical do útero, quer dizer, antes da cavidade, de penetrar na cavidade. O ósteo uterino, aqui botaram ósteo externo, mas na verdade é ósteo uterino, envolvido pelo colo do útero. Então, quando você vai observar a peça na anatomia, você identifica o colo do útero, que é essa porção do útero que está projetada para o interior do canal vaginal. Identifica o canal cervical e, em seguida, o interior da cavidade uterina. Isso é um ponto. Né? Se você olha por fora, aí você identifica comigo, o corpo do útero, uma região mais estreitada, que é denominada de istmo do útero, e aí sim o colo, a porção arredondada que se projeta para o interior do canal vaginal. E o corpo ainda tem uma porção superior, arredondada, que recebe a denominação de fundo do útero. Fundo do útero. Tá? É a parte que você, quando olha a pelve vista superior, você percebe a saliência do fundo do útero. Muito bem. E aqui eu ainda tenho que analisar com vocês detalhe de estrutura da parede uterina. Olha, se você olha o interior da cavidade, você vai perceber que ela é revestida por um tecido, né, denominado de endométrio. Externamente, a serosa que envolve o útero é denominada de perimétrio. E a parede que está entre o endométrio e o miométrio é uma parede muscular, denominada miométrio. É essa parede que se dilata, não é? Durante o processo gestacional, para permitir que o feto consiga ser acomodado no interior dessa cavidade uterina, tá bom? Então aí você tem um pouco da anatomia do útero dentro desse contexto, né, dessa figura de secção frontal do órgão. Aqui uma peça, olha, uma peça natural, não fixada em formol, mostrando ovários, né, mostrando aqui a tuba uterina. Vejam a presença aqui do ligamento largo do útero. Olha o mesovário, olha aqui o mesosalpinge, certo? Representado de um lado e de outro. O útero com o fundo, o corpo, o istmo, parte estreitada na sua base. E aqui está a presença do colo do útero e o ósteo uterino, né, apresentado aqui no colo, como representamos ali na figura anterior. Aqui a questão que eu já falei, né, de perimétrio, miométrio e endométrio. Não vamos mais repetir aqui nesse slide. E aqui uma parte da vascularização do útero, que eu acho que merece também uma referência importante aqui da gente, que é a seguinte.
Se você pegar para dissecar no semestre que vem cadáver do sexo feminino, a professora vai chamar a atenção de vocês, a atenção no sentido da dissecação, quando chegar na pelve, dizer assim, olha, cuidado quando você estiver dissecando o ureter. Quando você estiver dissecando o ureter, vá seguindo o ureter até a bexiga urinária, mas perceba que no trajeto do ureter, ele vai ser cruzado anteriormente pela artéria uterina. Então a artéria uterina cruza o ureter anteriormente, tá? Então você vai precisar dissecar o ligamento largo, ó, para poder continuar a dissecar o ureter. Ele vai passando nas proximidades. E aí, na hora que você limpa, aí é preciso ter cuidado aqui para não seccionar a artéria uterina. Porque ela vem caminhando, ó, da ilíaca interna e em seguida migra, ó, quase em ângulo de 90 graus, passando aqui, ó, e cruzando o ureter para chegar aqui ao corpo do útero. Na literatura é muito comum você encontrar descrição em cirurgias, não é? Para esterectomia, remoção do útero, em que o profissional que foi ligar a artéria uterina, ele passou o fio e fez a ligadura também do ureter. E depois tem que fazer a reabertura da cavidade para poder desfazer a besteira que fez, diante dessa relação anatômica importante que nós observamos aí dentro da cavidade pélvica. Olha aqui a artéria uterina e olha o ureter, ó. Veja como estão próximos, tá? Vou ver se na aula de sexta-feira, se o cadáver estiver lá na dissecação, né? Se estiver fora do formol, para a gente ir lá no cadáver e eu tentar mostrar isso aqui para vocês lá no cadáver, tá certo? Se tiver, a gente observa com maior clareza na hora da peça. Aqui uma imagem do colo do útero, um colo de uma nulípara. Vejam como é bem redondinho. Essa aqui nunca pariu, nunca teve filho. Essa aqui já vai por volta do terceiro filho. Essa aqui já vai com 5 ou 6 meninos já, parto normal. Veja como o ósseo uterino se altera, não é? Com o número de partos que acontecem ao longo dos anos. Isso é uma variação importante. Seu espéculo colocado, e aí o espéculo, veja que ele vai em um espaço que fica entre o colo e a parede da vagina, tá? Vamos mostrar isso para vocês aqui. Aqui é o canal vaginal, ó, e aqui é o recesso anterior da vagina e esse é o recesso posterior da vagina. Então os espéculos, eles vão exatamente nesses recessos. Lembrem que eu falei no slide anterior, em um dos slides anteriores, da cudocentese, em que se colocava, né, a agulha com a seringa aqui, ó, nesse recesso posterior da vagina para drenar secreções que estivessem alojadas aqui nesse recesso que eu chamei de reto uterino, né, no início da aula, tá certo? Mas esse slide ele serve para a gente para mostrar um outro aspecto do toque vaginal. No início da nossa aula, eu comentei com vocês o toque para verificação do diâmetro conjugado diagonal. Uma coisa. Ali eu estava testando se havia passagem suficiente no canal do parto, né, que permitisse o parto normal. Agora, no mesmo toque, eu vou verificar o grau de dilatação do colo. Ora, se eu não consigo introduzir uma polpa digital no colo, não há dilatação. Não há dilatação. Se eu consigo introduzir uma polpa, uma só, eu digo que tem 1 centímetro de dilatação. Se eu consigo introduzir 2, eu digo que tem 5 centímetros de dilatação. Se eu consigo, afastar um pouco os dedos aqui no colo, de forma que entre eles caiba mais um dígito aqui, aí eu digo que tem aproximadamente cerca de 7 centímetros de dilatação. E se eu consigo afastar os dedos completamente, de forma a caber aqui mais 2 ou 3 dígitos, eu digo que eu estou com a dilatação completa de 10 centímetros, né?
Esse é o chamado apagamento do colo. O colo vai se apagando à medida em que o processo de parto ele progride. E você consegue verificar isso com clareza com o exame de dilatação do colo do útero. Tá? Então, vejam aí, na hora quando chegar na obstetrícia, o professor vai falar muito mais detalhes, né, a respeito, alguns outros aspectos da anatomia do canal vaginal, que vocês possam ficar mais atentos aí a esse apagamento do colo. Né? Ele vai afinando, a espessura, você consegue medir a espessura, inclusive pinçando, ó, com esses 2 dedos aqui, a espessura do colo, ele vai ficando tão fininho durante todo o processo, que aí você vai, olha, essa paciente está, vá lá para a sala de parto que o menino vai já sair, está bem pertinho. Certo? Tá tudo ok e vai só esperar e auxiliar nas contrações ali, ajudar talvez com ocitocina e tal, mas o menino está quase saindo, o apagamento está completo, o trabalho de parto está excelente, vai começar agora a apresentação fetal, né? A cabeça, ó, vai começar a aparecer lá no ósseo externo, no ósseo da vagina, vai começar a aparecer e aí você vai apenas acompanhar o trabalho auxiliando a paciente naquilo que for necessário, tá certo? Quanto ao canal vaginal, eu queria destacar para vocês aqui alguns pontos, né? O órgão é o órgão feminino da cópula, músculo membranoso, com aproximadamente 7 a 9 centímetros de comprimento. Importante ressaltar que internamente o canal vaginal apresenta pregueamento, né? E esse pregueamento permite ao canal se distender durante a cópula, né? Ele pode atingir aí 13 centímetros, né, 12 centímetros, dependendo do quantitativo de pregueamento que tem na parede interna do canal. Porção inferior do sistema genital feminino e também canal do parto. Né? Então o canal vaginal ele tem uma função dupla. Ele é o canal do parto e é também a via, faz parte aí da via genital feminina. Então aqui está o canal vaginal, a parede anterior da vagina seccionada. Veja aqui o diafragma urogenital sustentando, né, nessa secção, sustentando o peso das vísceras na cavidade pélvica. Notem aqui as pregas vaginais que eu chamei a atenção de vocês. Ó. Esse pregueamento é importante porque garante maior distensibilidade. Nessa figura está melhor para ver essas pregas vaginais. Ó. E note que o colo do útero ele é envolvido pelas paredes anterior e posterior da vagina. E é isso que nos permite a formação daqueles recessos. Então, o recesso vaginal anterior, recesso vaginal posterior. Você pode colocar o dedo aqui por trás, pode colocar aqui na frente, né, e perceber aí como o canal vaginal ele envolve o colo do útero. Aí lembre da cudocentese. Lá no recesso posterior você pode introduzir sua agulha para fazer drenagem de secreções de dentro dessa cavidade, tá bom? Esse canal ele se abre na genitália externa através de um ósteo denominado de ósteo vaginal, né? Então, se você analisar a genitália externa feminina, você vai perceber a presença de um grande ósteo denominado de ósteo da vagina, tá? Pois muito bem. Nessa figura que aparece aqui, aí está aumentada, né? Nós vamos na aula de sexta-feira identificar os seguintes elementos. Além do ósteo da vagina, vocês vão destacar na peça, na hora que estiver estudando, né? De acordo com o roteiro, 2 pregas cutâneas, né, revestidas aí por mucosa. Essas pregas recebem a denominação de lábios menores do pudendo. Esses lábios menores do pudendo, eles delimitam um elemento aqui fusiforme, que nós vamos dar o nome de vestíbulo da vagina. Então, o que é o vestíbulo da vagina? É o espaço contido entre, os 2 lábios menores, tá? Entre os 2 lábios menores. Esse é o vestíbulo da vagina. E quais são os elementos que estão presentes nesse vestíbulo? Já falei de um deles, o ósteo da vagina,
E logo acima, em posição ginecológica, surge um orifício menor, denominado de ósteo externo da uretra. Então, no vestíbulo da vagina, nós vamos encontrar um orifício da passagem à via genital, né? Isso está em posição ginecológica, não está em posição anatômica. Isso aqui a paciente está deitada, né, com os membros inferiores posicionados naqueles suportes e a genitália externa exposta. E aí você tem os lábios menores com vestíbulo, o espaço entre eles, e os dois orifícios que eu estou chamando a atenção. O ósteo externo, o ósteo da vagina e o ósteo externo da uretra. Em posição ginecológica, um é superior e o outro é inferior. Tá certo? Uma colocação de sondas, né, sonda vesical. Às vezes tem colegas que relatam para a gente, né, dificuldades do aluno na hora de passar uma sonda, aí se engana e coloca a sonda dentro do canal vaginal. Falta de atenção, né? E fica lá com a sonda batendo no colo do útero achando que vai achar urina, certo? Então, atenção especial aqui, porque é muito importante que não se perca essa relação superior e inferior entre o ósteo da vagina e o ósteo externo da uretra, tá certo? Muito bem, observe comigo agora um detalhe. Os lábios menores, anteriormente, veja, quando eu digo anteriormente, eu já estou levando em consideração a posição anatômica. O paciente está em pé, e ele estando em pé, né, em posição anatômica, isso aqui é anterior. Esses dois lábios menores se unem no plano mediano, fusionam e formam uma prega denominada de frênulo da glande do clítoris. Frênulo da glande do clítoris. Os lábios menores ainda emitem duas outras pregas laterais e superiores, ó. Estou passando aqui o apontador em cima dessas duas pregas que se projetam superiormente, ó, de um lado e de outro. Elas se fusionam no plano mediano e formam o que nós chamamos de prepúcio. Prepúcio da glande do clítoris. Então, medialmente, os lábios menores formaram o frênulo da glande do clítoris. Lateralmente, os lábios menores formaram o prepúcio da glande do clítoris. E se eu seccionar essa pele que está formando o prepúcio da glande, eu irei expor um órgão importante, né? Que tem analogia, que preserva a sua analogia com o pênis, porque também é erétil, que é o denominado clítoris. Então o clítoris tem um corpo que está logo aqui abaixo do prepúcio, órgão que durante a excitabilidade sexual ele também vai se encher de sangue nas suas cavidades cavernosas, e logo inferiormente, olha aqui quem está, a glande do clítoris. É a parte de maior excitabilidade sexual, mais sensível ao toque, não é? Que está aqui representada na porção mais inferior. Então isso guarda a analogia com o pênis. Vocês vão estudar na aula de genital masculino com o professor Fernando, não é? Logo em seguida. O pênis tem um corpo cavernoso, tem dois corpos cavernosos que também durante a excitação sexual recebe um volume maior de sangue, não é? Tem uma glande no pênis que também tem a maior sensibilidade ao toque, etc. O clítoris é a mesma coisa. O Tinaldo vai falar com vocês da embriologia disso e a comparação disso. Vocês vão ver que esses elementos do clítoris, na verdade, devido ao efeito hormonal, eles não se desenvolveram para a formação de um pênis, né? Mantiveram um tamanho menor, mas guardam funcionalmente as relações que o pênis apresenta. Então aqui nós temos a organização, né? Vou repetir para vocês, dos lábios menores. O espaço entre eles é o vestíbulo. Nesse vestíbulo temos um ósteo vaginal e a presença aqui
do ósteo externo da uretra. Os lábios menores formaram, quando se fusionaram medialmente, formaram o frênulo da glândula do clítoris, e as projeções laterais desses lábios menores fusionadas formaram o quê? O prepúcio da glândula do clítoris. E logo abaixo desse prepúcio estará o corpo do clítoris. E o que eu consigo visualizar aqui na imagem é apenas a glândula do clítoris, né? Aquela parte mais excitável no indivíduo do sexo feminino, né? Essa porção que apresenta maior quantidade de receptores táteis e etc. Tá certo? Bom, eu consigo ainda, nessa anatomia externa, verificar a presença de duas pregas músculo-cutâneas, olha, que estão aqui representadas lateralmente, não é? E alongadas no sentido antero-posterior, que são os lábios maiores do pudendo. Esses lábios maiores, eles se fusionam, ó, posteriormente, formando a comissura labial posterior, e anteriormente eles também sofrem uma fusão, formando a chamada comissura labial anterior. Logo acima dessa região dos lábios maiores está uma outra área, né, rica em tecido adiposo, logo à frente da sínfise púbica, normalmente revestida por pelos, e que nós denominamos de monte do pubis, ou monte púbico, né, como os autores gostam de relatar. E aí lembrem, viu? Toda essa estruturação que está aqui representada, né, recoberta por pele, etc., é aquela parte que, se eu tirar essa pele, remover a pele daqui e a gordura, eu estarei exatamente naquele contexto do períneo que nós falamos no início da nossa aula. Com aquele trígono urogenital que eu falei para vocês, e com aquele trígono anal que eu também chamei a atenção de vocês nas imagens anteriores, tá? E aqui, ó, os tipos de ímen, tá? Que nós comentamos, né? Aqui está o vestíbulo da vagina, mais uma vez. Olha a presença do ímen, membrana normalmente com pouquíssima vascularização, né? Você não vai encontrar grandes vasos aí. De vez em quando, uma variação anatômica pode acontecer, mas normalmente não. É um órgão que é um conjuntivo, que tem uma certa elasticidade, também nem tanta, uma pequena membrana, né? Que está aí revestindo, e normalmente ele tem essa perfuração. Esse é o ímen mais frequente, é o ímen anular. Eu disse a vocês, ó, a primeira menarca lá que acontece, aí o fluxo menstrual tem que ter um espaço para extravasar, senão vai voltar pelas tubas uterinas. Esse outro ímen é chamado de septado, mas não tem problema, porque o fluxo menstrual vai passar. Esse é o ímen cribiforme, também não tem problema, porque o fluxo menstrual consegue atravessar. Esse é o ímen gestado, ó, passou por uma gestação, mas tem um outro ímen que é parecido com esse, que é chamado de ímen complacente. É um ímen que, após a relação sexual, ele se refaz, ele retorna ao seu estado natural, diante da elasticidade que ele apresenta na parede. Então não tem médico legista no mundo que faça o exame, não é, o teste lá que ele verifica a conjunção carnal, que ele vai observar o ímen, só pelo ímen ele consiga dizer que aquela paciente lá dele, ela não seja mais virgem, a não ser que ele encontre, né, conteúdo de esperma. Aí ele vai verificar também a parede vaginal, vai verificar o grau de distensão da parede vaginal, e ele tem outras ferramentas para identificar a virgindade. Mas se ele for olhar só o ímen, se o ímen for complacente, ele não tem como dizer que aquela menina lá, né, aquele indivíduo não é mais virgem, né? Vamos chamá-la assim. Então, doutores, com isso nós finalizamos, tá certo, a nossa aula.